pouquinho sobre a talismã e também. Vamos lá? É pouca coisa. Tirado do livro Magia de Redenção, é um capítulo curto, dentro de tanta explicação, tanto fundamento sobre a magia, né? Então, a primeira coisa que eu perguntaria para vocês, talismã e amuleto tem diferença? Para vocês, na concepção de vocês, tem diferença? Não? Alguém acha que tem? Atualmente, vamos dizer assim, realmente a gente confunde bastante, mas eles têm diferença sim. Na sua confecção primeira, lá atrás, feita pelos antigos magos, eles tinham diferença. O talismã era feito com o sentido de proteção. Ele era trabalhado dentro do ritual magístico lá do mago, né, com seus fundamentos, para proteção. Então se usava um talismã para te proteger. O amuleto, ele já tinha uma propriedade catalisadora, ou seja, ele absorvia o negativo do médico, da pessoa que usava. Também tinha uma finalidade defensiva, porém tinha essa diferença. Então, um talismã que eu tivesse usado, que alguém estivesse usando, foi feita para mim, especificamente, o talismã. Então, eu podia, quando eu não mais usasse esse talismã, outro usar. E não teria nenhum prejuízo. Já o amuleto, não. Por quê? Porque o amuleto catalisou energias negativas. Então, nesse sentido, outra pessoa que fosse usá-lo ia sentir aquele magnetismo. Estaria, né, naquele campo magnético. Muito bem. Então, deixa eu falar. Falar de amuleto e de talismã é falar de magia, de feitiço. Hoje, no conceito, no nosso contexto atual, o feitiço é um trabalho, é magia negra, com o fim de prejudicar outra pessoa. Mas nem sempre teve esse sentido. No tempo dos magos, no tempo bem mais antigo, feitiço era sinônimo de encantamento. E esse encantamento tinha o propósito de fazer talismãs e amuletos. Ou seja, fazer objetos com uma carga magnética, né, energética, capaz de trazer o bem-estar do outro, a proteção do outro. Aquele era encantado. Hoje, feitiço realmente é usado, né, e associado à magia negra, com o fim de prejudicar alguém. Esse hoje é o conceito que a gente tem de feitiço. Quem fazia essa magia? Os magos. Mago era aquele conhecedor profundo, né, do oculto. Pessoa que estudava, trabalhava e sabia lidar com isso. Ele fazia e se utilizava de aves, de animais, de vegetais para fazer o talismã ou o amuleto. Sabia como nunca, como ninguém, acumular energias nesses objetos, dinamizar o éter, enfim, ele sabia se aproveitar do magnetismo de cada objeto, que mais adiante eu vou falar de novo, do que é capaz cada objeto, né? Tudo tem sua aura, tudo tem sua energia, tudo tem seu magnetismo. Isso era usado. O que aconteceu? Por que se perdeu? Porque quem lidava com isso era o ser humano. E o ser humano tem um lado sombra. Todos nós temos um lado sombra. E esse lado sombra, de quem manipulava essas energias, enxergou ali a possibilidade de tirar proveito daquilo que sabia. Então surgiram já as beberragens, como é que se diz, os filtros, né? Os filtros para amor, para separar, para unir, ou seja, já para atingir o próximo de uma forma destrutiva, negativa, agressiva.
E aí então a gente passou a falar do encantamento como um feitiço realmente. Vamos por uma lógica um pouquinho assim para vocês entenderem que eu vou falar como acontece, qual é o processo que é simples, como na natureza tudo é simples, de fazer um feitiço. Se tudo tem energia, tudo irradia um magnetismo. Uma folha, uma pedra, a própria gente tem isso assim bem claro quando a gente vê uma roupa, para que se a polícia dá uma roupa para cheirar de alguém que ela quer que o animal vá encontrar. Por quê? Porque ali tem magnetismo daquela pessoa. A pessoa usou aquela roupa, qualquer objeto, né, tem o seu próprio magnetismo. Aquele que a gente passa para ele e aquele que é dele mesmo. A pedra tem, o animal tem, o vegetal tem a sua essência magnética, né, a sua essência energética. E isso é utilizado nos processos de enfeitiçamento. Muito bem. Só isso? Não. O que precisa? O que falta? Falta uma mente disciplinada, vigorosa, que tenha uma vontade férrea e bem disciplinada. Porque a energia, ela é virgem. Quem qualifica a energia somos nós. Exemplo, dinamite. O que eu posso fazer com ela? O exemplo que o Ramatiz citou no livro. Eu posso quebrar uma pedreira, fundamentar lá alicerce, ou eu posso fazer uma bomba. Quem qualificou aquele potencial todo? Quem usou, né? Então, nós qualificamos a energia do animal, a energia da pedra, com o nosso poder mental. Então, o processo é muito fácil. O mago, o feiticeiro, ele tem uma mente muito forte, um poder mental bastante forte. Então, ele usa isso e catalisa e condensa força nos objetos que ele vai utilizar. Só isso? Não, tem mais. Mais um pouquinho. Essas energias do objeto, elas vão se condensar, vão ser catalisadas, mas elas também têm uma ajudazinha do plano do outro lado. Então, ele vai na energia oculta do universo e associa essa energia oculta do universo à energia do próprio objeto. Mais a mente dele, a energia do universo, a energia do objeto e, então, o desencarnado do outro lado. Esse composto é capaz, então, de fazer o feitiço. O pessoal que trabalha nesse ramo do outro lado é, assim como o mago, exímio conhecedor da vibração, do ritmo, da transmutação de energia e matéria. Que a nossa ciência está trabalhando também na energia e matéria atualmente. Então, com esses elementos todos se faz o feitiço. O que mais ele faz? Ele é capaz de inverter os polos de forças desses objetos, a energia magnética desses objetos, e então torná-los agressivos. Um dos exemplos que a gente tem de mexer no objeto é a própria cruz suástica, né? A cruz do Hitler. Seria nesse sentido. Ela foi virada um pouquinho, né? Ela foi virada um pouquinho e ficou inclinada. Aquela cruz suástica diz como que ela foi mexida energeticamente e deu no que deu na Segunda Guerra Mundial. Energias. Os magos atuando aqui e os desencarnados também magos do outro lado. O que eles fazem? Eles desmaterializam o objeto,
e levam a matriz energética para o lugar, para o endereço vibratório, vamos dizer assim, para o lugar destinado. Lá eles materializam esse objeto. Então aparece no travesseiro, no colchão, sei lá, dentro de alguma coisa. Por quê? Esse trabalho é feito pelo lado astral, pelo campo astral. E aí nós temos então feito o nosso feitiço. Atualmente não temos mais magos como antigamente, não se faz mais mago como antigamente, como a gente disse. Já não existe mais tanta força magística, porque são muito raros esses magos. Então, o feitiço enfraqueceu? Não, o feitiço não enfraqueceu, ele se tornou mais astralino. Outra causa dele ter se tornado mais astralino é o fato de que hoje nós temos um número de médiums na população muito maior do que antigamente. Se nós temos um número de médiums muito maior, o que nós temos? Nós temos um contato maior com o desencarnado, com o plano astral. Então nós somos mais influenciados pelo plano astral hoje do que há séculos atrás. E isso propicia que a nossa mente entre em sintonia mais rápido, mais fácil, vamos dizer assim, com o plano astral. Agora vem a nossa parte, nós aqui. Temos na lógica que o semelhante atrai o semelhante. Então todos nós somos capazes de fazer um feiticinho com o nosso mental. Por quê? Quando estamos com raiva, estamos atraindo o quê? Como sentimos inveja, estamos atraindo o quê? A mais sensitivos. E a gente, mesmo sem saber se é ou não é, a gente de alguma forma emite o sentimento e o pensamento. Hoje em dia, qualquer coisa serve de motivo para que a gente envelhece. Pensamento negativo, de inveja, eu quero o trabalho, aquele posto eu queria para mim, né? Então isso é magia mental, é uma forma de feitiço. Por isso Jesus já nos dizia, orai e vigiai. O nosso estado de alerta, ele não pode tirar férias, ele tem que ser 30 horas dentro do nosso dia. Por quê? Porque hoje o plano astral está mais ligado conosco. As coisas estão mais astralizadas. E se nós pensarmos também que hoje a ciência já tem muita coisa, já sabe muita coisa que na época dos magos não se sabia, o átomo, né, a eletricidade, o elétron, magnetismo, a gente tudo já tem, já sabe, já está estudando, já é capaz de substituir. Eu vou ler um pedacinho ali depois para vocês, do prognóstico do Ramatiz em relação aos feitiços na nossa época. Vou só ler para vocês verem. Daí para a gente fazer um trabalhinho, é muito fácil. Estou com raiva, eu quero separar aquela que me está paquerando, aquele que eu acho que tem que ser o meu companheiro, né? E daí eu vou. Ramatiz nos diz assim, um texto bem pequenininho de Rodrigo. As energias fabulosas que atualmente manejamos do lado de cá, no campo da ciência transcendental, de terapêutico espiritual, o homem também conseguirá descobri-las e dominá-las para a vivência sadia e prazenteira no mundo físico. Inúmeros inventos e recursos que hoje assombram a humanidade e foram descobertos no campo da energia oculta, já são considerados obsoletos e anacrônicos em nossa esfera de labor espiritual. No futuro, certos amuletos e talismãs de confecção científica, supercarregados de eletromagnetismo, poderão acelerar o funcionamento dos chakras do duplo etérico, harmonizar a circulação sanguínea, a nutrição vital e o metabolismo endócrino, assim como dinamizar as auras humanas,
desintegrar formas, pensamentos nocivas, concentrar energias defensivas e refratar cargas fluídicas ofensivas. Porventura, a eletroterapia e radioterapia já não modificam a contextura atômica dos tecidos através da aplicação de raios infravermelho, ultravioleta e ultrassons, proporcionando condições de saúde aos enfermos? Então, a nossa ciência já está com passos largos para substituir o mago pelo conhecimento para todos. De novo, voltando ao conceito de benefício do uso de um talismã. Eu gostaria também que vocês fizessem uma relação com a psicometria. Sabe o que é psicometria? Psicometria é a habilidade psíquica de descrever o curso de objetos através de vários dons. Para a gente ver, é só para ilustrar o potencial energético das coisas, dos objetos. Então, todos os objetos têm energia, absorvem e ficam impregnados da energia de quem os usa. Pensem um pouquinho. Se vocês tivessem a oportunidade de usar um anel que foi de um antepassado, vocês gostariam de usar o anel de São Francisco ou de Nero? Nessa lógica. Então, por quê? Porque é claro que aquela joia está impregnada dos sentimentos de quem a usou. Nero, São Francisco, Jesus, Gengis Khan, escolhe. Né? E isso quer dizer também que a gente sofre, às vezes, né, móvel antigo, antiquário, essas coisas a gente tem que ter um pouquinho, à luz do conhecimento do magnetismo, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o sentimento daquele que usou, ele atua no campo emotivo de quem está usando nesse momento. E às vezes a pessoa começa a ter uma desarmonia, algum sintoma de desarmonia no seu corpo. E não atina, às vezes, que é o anel da bisavó, o colar da tia que foi, sei lá. Né? Alguma coisa que a gente tem que ter esse cuidado. Quase funcionando como um talismã e um amuleto. Não no grau, porque não foi específico. Mas para a gente se dar conta o quanto essa energia atua e é verdadeira. Agora, a pergunta. Estamos indefesos com relação a amuletos e talismãs? Só para finalizar. Não. O que nos diz na notícia? Para terminar. A vivência incondicional e incessante da criatura, submissa ao Evangelho de Cristo, supera a capacidade defensiva do maior e mais poderoso talismã do mundo. Não preciso usar um talismã. Eu preciso ter mente e coração em harmonia com o Evangelho, com o sagrado. O amor incondicional sustenta e defende o ser humano contra as mais diabólicas ofensivas do mundo oculto. Então, a busca do talismã é como aquele que se sente mais seguro. Se eu tenho medo e eu estou armado, eu na rua vou me sentir mais seguro. Não vou? Eu estou portando uma arma. O talismã ou a arma não vão me defender das coisas que são do meu destino. É só, vamos dizer assim, uma bengala psicológica. Enquanto eu não consigo viver na harmonia que eu deveria viver. Reflitam sobre isso, era isso hoje.